Vamos falar hoje sobre Crisóstomo. Crisóstomo nasceu ali aproximadamente no ano 344 e já faleceu no quinto século, né, no ano 407. Tá? Ele foi criado em Antioquia e Crisóstomo é um dos grandes pregadores da história da igreja. Quais são os grandes pregadores da história da igreja? Pessoas que se destacaram pela sua capacidade de oratória, de pregar, de falar. A gente tem pessoas que se destacaram muito com isso. A gente vai ter Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. A gente vai ter George Whitefield, que era um fantástico pregador, tá? E Crisóstomo também foi um grande pregador. A gente vai falar muito dos apóstolos, tá? Pedro talvez tenha sido um cara da sua oratória muito boa, porque ele demonstra isso lá em Atos, no discurso após o dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, aliás. Tá? Ele foi criado em Antioquia, se tornou arcebispo de Constantinopla, que era, em certo momento da história, se tornou uma honra muito grande, porque Constantino muda a capital do Império de Roma, ele vai para Constantinopla. Constantinopla era praticamente o centro do mundo, que eles consideravam naquele momento, uma cidade que ficava entre a Ásia e a Europa, inclusive pedaço na Ásia, pedaço na Europa, em Istambul, né, hoje em dia, na Turquia, mas era o centro talvez ali do Império Romano. E o Império Romano passou a ter duas cidades muitíssimo importantes, Roma e Constantinopla. E Crisóstomo foi o arcebispo de Constantinopla, um cargo de muita pompa, né, de muita importância. E ele pregava uma moralidade e caridade que conduzisse os cristãos à vida apostólica de devoção. Ele pregava muito assim o amor, a moralidade, sabe? Ele pregava muito uma volta aos costumes apostólicos, e por causa dessa mensagem ele foi muito odiado, tá? E se tornou impopular na corte e foi banido e morreu no exílio, tá bom? Ele foi banido da cidade de Constantinopla por conta dessa mensagem. Quando sua mãe morreu, ele foi para o deserto e ali permaneceu durante 6 anos, os 2 últimos em uma caverna. Os seus sermões duravam horas. Ele recebeu o apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro. Tamanha era a sua capacidade de falar, sabe? Os grandes pregadores da história, eles conseguiram desenhar cenários apenas falando, tá? Então nós temos um grande pregador, que ele pregando sobre um barco à deriva, como era o barco à deriva, como era a vida do homem sem Jesus, era como um barco à deriva, e ele foi falando ao ponto de que num certo momento um ouvinte dele gritou desesperado para salvar, porque as ondas estavam naufragando, né? Tamanho foi a viagem que ele teve sendo conduzido por esse pregador. E Crisóstomo tinha essa capacidade também, tá? Como bispo de Constantinopla, ele criou hospitais. Olha a obra desse cara. Ele criou hospitais, combateu o arianismo também, que é uma doutrina que perdurou vários anos, vários pais da igreja combateram. Ele atacava os vícios e as friezas com os seus sermões de fogo. É um grande pregador de fogo, tá? E ele foi deposto, como a gente já falou, foi expulso, mas aqui já existia muita política eclesiástica, política dentro da igreja, tá? A política dos bispos tentando derrubar os outros, porque ser bispo de Constantinopla é como se fosse ser o pastor presidente hoje de uma capital de um estado, tá? Então o que acontece? Era um cargo que tinha um posicionamento ali, não só religioso, mas eles entendiam que tinha um cargo político, o líder da igreja, tá? Na capital, tá bom? Então o bispo de Alexandria, que era outra cidade importante, almejava ser bispo de Constantinopla, tá? E conduziu ali fez uma artimanha, tá? Para poder derrubar Crisóstomo, tá? Ele foi exilado na Bitínia, tá bom? E como a gente viu, passou os 2 últimos anos viveu no deserto por 6 anos, e passou os últimos 2 em uma caverna. O boca de ouro, o grande pregador entre os pais da igreja, Crisóstomo.